Donald Trump acaba de tomar posse nos Estados Unidos e, para além de todas as previsões bastante pessimistas em relação a esse novo mandato do americano, eu quero ir na contramão. Quero chamar a atenção para as oportunidades que o Lula, o Brasil e a esquerda podem ter com esse novo mandato do Trump. Oi, meus amores, Josuel aqui. Para quem não sabe, eu sou internacionalista e falo sobre política desde 2022 lá no TikTok. Então, se você não me conhece, se é novo aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo. Já tô batendo muito na tecla que a gente da esquerda tem que consumir as coisas de maneira mais ativa. Então, não deixa de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com todo mundo. E, obviamente, me segue lá nessas redes sociais também, principalmente no TikTok. Todo dia eu faço live e lá as lives são super animadas, porque eu chamo o Bolsominion pra subir na live, e eles falam uns bagulho mó doideira e viram cortes maravilhosos. Então, dá essa forcinha aí pra gente crescer aqui também. Bom, mas eu tô vendo aí a galera, né, bastante pessimista em relação a esse mandato do Trump. Obviamente, quando a gente vai olhar pra agenda geopolítica global, vai ter ali alguns atrasos, né? A gente vê que o mundo busca resolver questões do ponto de vista ambiental, também uma questão ali querendo taxar grandes fortunas, diminuir desigualdade e, obviamente, o Donald Trump não alinhado com esse tipo de pensamento, a gente vai ter aí alguns atrasos nessa agenda. Mas, entre os prós e contras que isso pode ter para o Brasil, vamos analisar os prós. E para onde vão esses prós? Quem é que sai ganhando com esses prós? Porque eu acho que é importante, né? Tem os prós e tem os contras, mas quem é que sai ganhando com os prós e quem é que sai ganhando com os contras? E eu acredito que nesse contexto, o que é que a gente tem, né? A gente vai ter um presidente norte-americano que tem um discurso de fortalecimento da indústria nacional, de proteger a indústria nacional. Esse tipo de discurso, ele está um pouco alinhado com o que a gente da esquerda defende para o Brasil. A gente quer uma indústria mais forte. A gente não quer ser tão dependente da indústria internacional. E com isso a gente também pode fortalecer esse discurso aqui. Então, se você tem um presidente norte-americano que quer, né, que a indústria dele se desenvolva e eles produzam para o mundo, a gente também pode usar essa mesma retórica e fortalecer esse discurso aqui no Brasil. Lembrando, né, gente, que não adianta só o que é feito de maneira prática, mas também a narrativa que vai ser utilizada para conseguir chegar nesse objetivo. E eu acredito que nesse contexto dá pra gente mimetizar isso também aqui no Brasil. Lula ele já tem esse discurso de proteger a indústria nacional das forças externas, do dumping, entre outras coisas. Eu acredito que dá pra gente pegar essa narrativa também para o Brasil, buscar fortalecer a indústria nacional. Até pouco tempo atrás estava todo mundo super chateado com taxinha, não sei o que não gosta do imposto de importação, mas que agora está protegendo lá o Trump. Então é um discurso que a gente pode utilizar justamente para acuar a extrema-direita, para tentar proteger a indústria nacional. E lembrando, isso tem que vir de encontro com a indústria nacional. Eu fico muito puto porque a gente paga um imposto de importação, mas às vezes, né, o Congresso vai lá e aprova uma coisa que, sei lá, é as emendas. Ou seja, você vai ter uma cobrança de um imposto, mas aquele imposto não vai para o fim pelo qual ele existe, que é proteger a indústria nacional ou desenvolver a indústria nacional. Então a gente tem que ficar de olho porque esse Congresso aí só Jesus na causa. Uma outra coisa que eu acredito que o Trump ele não vai taxar de maneira indiscriminada qualquer produto nacional, porque a nossa balança comercial é muito equilibrada, né? Então a gente exporta, importa, tudo muito equilibrado. Os produtos que a gente vende não é uma coisa que os Estados Unidos precisam produzir isso para garantir a sua hegemonia na indústria internacional. Então acredito que isso não deve acontecer. Talvez com as commodities, mas geralmente quando algum país dá uma protegida no mercado doméstico contra a importação das nossas commodities, o consumidor interno ele costuma sair ganhando com isso. A gente teve ali, por exemplo, uma época que a China proibiu a importação de carne brasileira e aquilo fez com que o preço da carne caísse no Brasil. Então a gente precisa entender, quem é que saiu perdendo com isso? Foi o grande latifundiário ou o povo? Eu acredito que dentro desse contexto quem sai ganhando é o povo. Então a gente também tem que analisar a partir desse aspecto, porque a gente tem que olhar, a gente saiu perdendo, mas quem saiu perdendo? É o mais pobre ou é o rico? Ou é o rico que não vai ganhar exportando em dólar? Vocês conseguem entender esse tipo de coisa? Isso é importante também. A gente não pode ser tão simplista nas análises. Então eu acredito que a gente também pode sair pela tangente ali, né, conseguir ganhar alguma coisa com isso também. Uma outra coisa que eu acredito que também não vai ser interessante para o Donald Trump fazer algum tipo de sanção. Gente, sanção é uma loucura ali dos bolsonaristas, não tem pra onde correr. Mas o fato dele querer fortalecer a indústria nacional também necessita de mercado consumidor, né? E ninguém vai querer brigar com o mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas. Então, obviamente, o Donald Trump ele não vai prejudicar
ou melindrar a possibilidade de ter um apoio. Eu acho que, inclusive, até a própria Venezuela, ele tende a dar uma abrandada justamente para poder importar produtos, já que a economia venezuelana depende muito de importações para poder funcionar. Porque o contrário, sabe, dele apertar ainda mais as sanções. Porque pensem, né, gente, o país tem interesse, não tem amigo, não tem ideologia. Então, se é do interesse do país que eles façam esse movimento, eles vão fazer sem nenhum tipo de problema, porque não existe moralidade dentro do sistema internacional. Então, acredito que dessa forma também, buscar parcerias com o Brasil para manter esse mercado consumidor vai ser algo que ele vai tentar fazer também. Como Lula, ele é uma raposa, sabe, muito bem articular dentro do cenário internacional, ele com certeza vai saber lidar muito bem com as ambições do Donald Trump para pegar o melhor resultado possível para o Brasil. A gente já consegue enxergar, né, que o país do presidente que não é tão alinhado automaticamente com o Donald Trump já está saindo ganhando nessa corrida aí, né? Porque o dólar hoje já deu uma queda bem legal, né? Para além das especulações, porque perceba, né? Uma coisa é o discurso, vou fazer isso, vai acontecer. Outra coisa é quando você toma posse e começa a fazer as coisas, e daí você não consegue fazer e acontecer como o seu discurso mostrava que iria acontecer. Então, a gente consegue ver, né? O Milei, que é um direitista, assim como o Bolsonaro foi, né? Que fica de 4 ali para o Donald Trump, lá a moeda deles continua perdendo valor frente ao dólar e a nossa começa a ganhar força novamente. O peso argentino a gente sabe que é uma coisa muito sugênere ali, né? É uma coisa própria do país, mas a gente sabe qual é a retórica que se usa aqui. E o que a gente tá vendo é justamente isso. O real ganhando força frente ao dólar nesse começo de ano, o que pode ali mexer até nas previsões que se tinham, né? Nos modelos de previsões originais, tanto do mercado quanto de outras instituições em relação à macroeconomia brasileira. Já no caso da Argentina, aparentemente, isso tende a continuar dessa forma, né? O peso perdendo força frente ao dólar. Eu nem sei como é que tá a situação lá, né? A gente vive em um país completamente diferente, com uma outra dinâmica. Então não dá para dizer que o Brasil, né, por ter um presidente muito mais nacionalista, eu diria, né, patriota do ponto de vista de prestar atenção nos interesses nacionais, ao invés de uma ideologia a nível global, que é o que a extrema-direita prega, eu acho que a gente consegue ver que o Lula ele vai conseguir extrair o melhor de tudo isso. E uma outra coisa que o pessoal acredita ser um contra é que a eleição do Donald Trump possa fortalecer a extrema-direita. Uma coisa que a gente não presta muito atenção e que eu acho que é onde a gente sai ganhando mais, não é que a esquerda precisa combater a extrema-direita. Eu acho que tá bom da gente começar também a combater o centrão, porque é dali onde a gente consegue ganhar. As pessoas elas pensam que com a ascensão da extrema-direita no Brasil, quem saiu perdendo foi a esquerda. Não, gente, quem mais saiu perdendo foi a direita. Hoje a direita, ela é uma nota de rodapé próximo do que é a extrema-direita, né? Eles não conseguem ter a relevância que eles já tiveram no passado. Enquanto isso, a gente aqui da esquerda e a centro-esquerda continua tendo a relevância, né, que sempre foi própria. Eu sempre costumo falar, né, quando o PT teve no seu auge ali, não era porque os quadros tradicionais do PT tiveram aquela relevância e cresceram, né, e sim porque o partido estava em alta e muitos tubarões e nomes fortes da política quiseram se filiar. Quando ele começou a cair em desgraça, o pessoal começou a correr dele, como foi o caso da Marta Suplicy, por exemplo. Então a gente precisa entender, né, qual foi a conjuntura, qual era a situação e o que sempre foi a esquerda e que a gente não perdeu esse espaço para outras pessoas, como a gente consegue ver, né, por exemplo, o PSDB definhando com a ascensão da extrema-direita. Então acho que a gente também, tanto nesse ano de 2025 quanto no ano que vem, precisa focar mais no centrão, que é da onde a gente consegue extrair mais do que ficar somente pensando em rebater a extrema-direita, que é o que eles querem, né? Eles querem sempre antagonizar, enquanto o centrão fica pagando ali de moderado. E a única solução possível para a questão da polarização brasileira. Beleza? Então acho que é isso que vai acontecer. Primeiro dia de governo Trump, viram que o mundo ainda não acabou, eu acho que não tende a acabar nem tão cedo. E vamos pensar, né, em se comunicar a partir de agora, batendo, né? Porque você vai ter lá as loucuras do Donald Trump, você vai ter como mostrar que essa galera é doida, olha o TikTok banido nos Estados Unidos, olha o que ele tá fazendo, porque vocês estão reclamando, né, no Brasil, se a gente tenta proteger a indústria nacional, sendo que lá ele tá querendo fazer a mesma coisa, tentar mostrar que eles estão indo contra seus próprios interesses, né? Então, é isso, gente, é isso, tá? O governo Trump só tá
tá começando e é mais um dia, né, nessa vida de luta da esquerda no Brasil. Então, nada de derrotismo, tá, gente? Vamos ser mais ativos e não reativos e parar com esse mimimi aqui nas redes sociais, porque tá foda, hein? Dito isso, minha gente, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comenta aqui embaixo, vamos engajar esse vídeo e me segue em todas as redes sociais, principalmente no TikTok. Josuel Santos, BCH, B de bola, C de casa, H de hotel. Vai lá e me segue no TikTok, porque todo dia tem live, é bem descontraído. Eu adoro fazer piada, eu adoro brincar com a galera lá. E saem uns cortes maravilhosos. Depois eu vou ver como é que eu trago esses cortes pra cá também, pra gente, né, ganhar o mundo. Tá bom, meus amores? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!